Olá pessoal, eu sou o professor Vinícius Godoy e eu vou trabalhar com você um assunto bem legal para quem está começando na área de informática, que é a introdução à computação. O que a gente vê nesse conteúdo? A gente vai ver um pouquinho da história da informática, de como o computador se organiza e coisas do gênero. Então, vamos começar, claro, quando a gente começa a falar de computação, vamos começar então pela história da informática. Nessa parte 1, a gente vai tratar do que aconteceu, como que a gente chegou nos computadores, o que aconteceu antes da eletrônica surgir. Então vamos lá, antes da gente começar, vamos começar com uma definição. O que é um computador? O computador é uma máquina capaz de 3 coisas. A primeira, ele é capaz de armazenar dados, ou seja, ele guarda informação. De alguma forma, a informação que você colocou lá no passado, você é capaz de consultá-la no futuro. A segunda coisa, ele realiza cálculos e operações lógicas. Então, cálculos a gente sabe o que é. Soma, subtração, multiplicação, divisão, são cálculos matemáticos. O que seriam operações lógicas? É comparar afirmativas do tipo, Pedro tem maçãs e laranjas. Se eu sei que Pedro só tem uma laranja, essa frase anterior, ela é falsa ou é verdadeira? Ela é falsa porque Pedro teria maçãs e laranjas. Se ele só tem laranjas, então a alternativa que ele teria as duas coisas seria falsa. Então, esse tipo de comparação lógica, o computador é capaz de fazer. E por último, ele é capaz de obedecer a um conjunto prévio de instruções que você coloca dentro dele. Então, o computador, você consegue colocar um programa de computador dentro dele, um conjunto de instruções, e esse computador vai seguir esse conjunto de instruções passo a passo. Então, antes da gente chegar nos computadores, já existia uma série de coisas, uma série de dispositivos que nos ajudaram a chegar no conceito de computador. Então vamos dar uma olhadinha nesses dispositivos. O primeiro dispositivo que a humanidade criou, assim, que foi um grande marco para a história da computação, foi o ábaco. Então, o ábaco, algum de vocês já deve ter trabalhado com ele, mesmo que seja por curiosidade. Ele foi um instrumento criado por volta de 5.500 a.C. Então, a data da história da computação ela é bem antiga. Então, quem nunca viu um ábaco, são essas contas aqui, onde eu consigo mover essas pedrinhas, tanto para a esquerda quanto para a direita, para representar operações matemáticas. Então, cada casinha dessa pode ser, por exemplo, a unidade, a centena, a dezena. E aí, movendo essas pedras, eu consigo fazer os cálculos matemáticos. Então, qual que é a primeira característica do computador que a gente observa aqui no ábaco? A memória, ó. Essas pedras aqui, ó, elas indicam um número. E ela fica, enquanto você não mexe no ábaco, aquele número fica lá representado. Ou seja, o ábaco ele é uma forma rudimentar de memória, igual o seu smartphone tem, por exemplo. Segunda coisa, ele auxilia em cálculos matemáticos. Então ele já está cumprindo aí 2 dos requisitos para um computador. E ele já se mostrou útil para a humanidade só cumprindo esses 2 requisitos. Então o ábaco ele é considerado então o primeiro instrumento que assim mais se aproximou de um conceito próximo de um computador. O que ele não faz, que um computador faz? Realizar lá o conjunto de instruções prévias. Você não consegue programar um ábaco. Bom, lá por volta de 1938, um cara chamado William Ogfried, ele criou a régua de cálculo. A régua de cálculo ele era um instrumento que foi muito usado para cálculo de logaritmos e cálculos de números muito grandes. E para você operar uma regra de cálculo, você seguia com a régua um conjunto de instruções prévias. Então, eles demonstraram com a régua de cálculo que você poderia, com pequenos programas, resolver problemas de maneira estruturada. Então, você inclui aí então, o terceiro conceito da computação que surgiu aí no uso dessa regra de cálculo. É óbvio que podem ter tido alguns trabalhos antes que também usaram algum desses conceitos, mas a gente fala então dos instrumentos que foram amplamente usados pela humanidade, né? O ábaco foi muito usado e a regra de cálculo foi usado até em engenharia. Se você às vezes perguntar aí para um pai, um avô seu, você vai descobrir que seja um engenheiro e você vai descobrir que ele já usava a régua de cálculo, usou nos estudos dele antes da calculadora. Bom, lá em 1642, um matemático chamado Blaise Pascal, que você pode ter ouvido falar dele nas suas aulas de matemática, criou uma máquina chamada Pascalina.
e essa máquina servia para realizar somas e subtrações. Se você olhar aqui, ó, é uma série de rodas muito similar a um odômetro do carro, aquele aparelhinho lá que mede a distância do carro. E o conceito é o mesmo. Então, se você queria, por exemplo, somar 5 mais 4, o que você fazia? Você girava a rodinha 5 vezes para a direita, isso ia marcar 5 no mostrador, e aí depois girava 4 vezes para a esquerda, e aí você ia ver que estava marcando no mostrador só o número 1. Então, dessa forma, ele demonstrou que você poderia fazer um aparato mecânico para realizar somas e subtrações. É claro que isso não era muito útil, né? Era uma máquina grande, pesada e que só fazia operações muito básicas, mas isso chamou a atenção de muitas pessoas, até que em 1672, 30 anos depois, Leibniz, que é um outro matemático, ele conseguiu modificar essa máquina de modo que ela fizesse as 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, além do cálculo de raiz quadrada, tudo por meio mecânico. Então essa máquina, ela já apresentava várias das características, ela passou a ser uma calculadora, né? Ela calculava e tinha memória, então ela já passou a ser assim um substituto para o ábaco, e para frente ela foi aperfeiçoada e virou aquelas máquinas registradoras que a gente vê em qualquer filme anos 60, 70, aqueles filmes americanos, aquelas máquinas registradoras mecânicas, né, que conseguiam calcular, abrir gaveta para dinheiro, etc. Lá em 1847, um matemático chamado George Boole demonstrou que era possível combinar variáveis pelas proposições lógicas e ou e não, e criou então o que a gente chama de álgebra booleana. Então, se você lembrar, a gente falou também que o computador ele realiza operações lógicas, não só operações matemáticas. Foi lá em 1847 que esse matemático formalizou essas operações lógicas. Antigamente, essas operações obviamente eram usadas pela matemática, mas de uma maneira meio empírica. E esse cara não, ele formalizou uma notação e ele criou uma teoria matemática em torno das operações lógicas. Essa teoria se expandiu, é usada pela matemática até hoje, e dependendo do curso de computação que você fizer ou de engenharia, você também vai estudar uma disciplina específica sobre isso. Isso foi muito importante porque ele começou a estruturar a disciplina de lógica que seria então aplicada nos computadores mais tarde. Em 1867 surgiu a primeira máquina de escrever, que ela usava o padrão de teclado conhecido como QWERTY, que é usado até hoje, ó, é essa configuração de teclado que você vê aqui do lado direito. Então, esses caras aí, ó, Christopher Solem, Carlos Gliddon e Samuel Solem, eles criaram então a máquina de escrever. Você apertava, batia lá numa tecla, essa tecla acionava um tambor que carimbava o papel, muito parecido com a ideia daquele papel carbono, né? Você tinha uma tinta no tambor e essa tinta ia lá marcando o papel. Você não conseguia, obviamente, não tinha backspace, você não conseguia apagar texto, e ali você ia batendo nas teclas daquele jeito. Eles resolveram um problema que outras máquinas parecidas tinham, que era as teclas enganchavam se você digitava muito rápido. Então, como é que eles fizeram isso no QWERTY? Eles botaram letras que você usava com muita frequência em dedos de baixa agilidade. Então, você não conseguia digitar tão rápido, e a gente herda esse padrão até hoje, né? Existe um outro padrão, que eu até comento no livro, chamado Dvorak, que ele daí serve para você fazer digitação rápida. Ele coloca as teclas numa ordem em que as teclas mais usadas ficam nos seus dedos mais rápido. Ele sobrecarrega menos as mãos, é considerado um padrão superior, mas como o QWERTY se espalhou e todo mundo usa, é o que a gente vai continuar usando até hoje. Em 1880, um cara chamado Olerite resolveu um problema do censo americano. O censo americano, ele tem uma lei que diz que ele tem que durar no máximo 10 anos. E em 1880 ele já tinha levado 7. Então o governo falou, opa, se a gente continuar fazendo o censo do jeito que a gente faz, vai ser impossível no próximo censo, que vai ter mais gente, a gente cumprir isso em 10 anos. Então esse cara criou uma máquina para resolver esse problema, uma máquina chamada, na verdade uma máquina que ela levava o nome da empresa aqui, ó, Olerite. Então, essa máquina posteriormente foi usada para cálculo contábil e ela gerava então o cálculo contábil de muitas empresas de folha de pagamento. Por isso que até hoje, quando você recebe um boleto de pagamento, muitas pessoas chamam esse boleto, esse comprovante de pagamento, de Olerite. Veio do nome da máquina desse cara, Hermann Olerite, que produziu então essa máquina, e ele conseguiu cumprir lá o censo americano do jeito que ele queria. Bom, nenhuma dessas máquinas até então eram programáveis exatamente. A máquina que surgiu programável, ela surgiu em 1822, com um cara chamado Charles Babbage. Então ele criou uma máquina chamada máquina analítica. Essa máquina, inicialmente, o próprio Babbage não programou ela. O que aconteceu é que em 1833, uma condessa chamada Ada Lovelace conheceu o Babbage depois que traduziu o trabalho dele. Ela foi indicada por um amigo deles em comum e ela fez a tradução do trabalho, e ela se interessou muito pela máquina e percebeu que ela conseguia montar programas nessa máquina. Então, ela pegou
e montou nas notas de tradução dela os primeiros programas de computador que se tem notícia. Então, a Ada Lovelace, que é uma condessa, é considerada a primeira programadora do mundo. Então, a primeira pessoa que programou um computador era uma mulher e era chamada de Ada Lovelace. Isso deu uma notoriedade incrível para a máquina e o Charles Babbage passa, então, a ser considerado o pai da computação. Então, é isso aí para nossa primeira aula informática. Parte 2, dos relés ao circuito integrado. Olá, pessoal. Nessa parte 2, a gente vai falar então o que aconteceu depois que surgiu a energia elétrica. A energia elétrica, ela surgiu muito antes dos primeiros computadores digitais, e quem na verdade foi o grande responsável pelos computadores entrarem na era da energia elétrica foi esse componente aqui, que é a válvula. Então a primeira geração de computadores, que surgiu de 1940 até aproximadamente 1959, é marcado pelos dispositivos que tem como componente a válvula, que parece essa lâmpada aqui. A diferença da válvula para uma lâmpada é que quando a válvula se esquenta e se acende, ela gera um campo magnético. Então você pode, com outro aparelho em cima da válvula, detectar se esse campo está presente ou não. Então a presença ou não do campo magnético é o que vai dar os sinais que o computador precisa para trabalhar, e é daí que surge o 0 e 1 da informática, né? A presença ou ausência desse campo. Então quando que esse negócio começou? Olha, lá em 1939 até 1944, um cara chamado Howard Aiken criou, utilizando a válvula, um computador chamado Mark I. E ele fez isso na Universidade de Harvard. Vocês vão ver que esses computadores eles eram gigantescos. Eles usavam outros componentes chamados relés, que são componentes mecânicos. E eles usavam muitas rodas giratórias, naquele mesmo conceito da Pascalina lá, para fazer cálculos. Então ele tinha 3.000 rodas giratórias e mais de 750 quilômetros de cabos. E ele também tinha uma característica que é separar o programa dos dados. Então o programa ficava num pedaço do computador e os dados em outro. E a gente já vai ver por que é importante, o que isso é relevante. Então, isso lá em 1939, né, os computadores foram muito impulsionados pela guerra. Os exércitos americanos, eles eram um dos grandes investidores dos computadores, porque eles queriam fazer cálculos de balística para lançar bombas e mísseis, e os computadores ajudavam eles nisso. A gente está falando aqui de computadores, pessoal, que são, computacionalmente falando, inferiores às nossas calculadoras de hoje, mas ainda assim eles já eram muito importantes, né, porque naquela época nem calculadora tinha. Bom, lá em 1943, um cara chamado Alan Turing trabalhou num computador chamado Colossus. O grande objetivo do Colossus, ele acabou sendo quebrar a criptografia da Alemanha. Então, as mensagens vinham codificadas e o Colossus ele foi muito usado para você reverter essa codificação e descobrir o que os alemães estavam falando nas mensagens. Ele foi 100% o primeiro computador, considerado o primeiro grande computador, 100% baseado em válvulas. Ele tinha mais de 1.500 válvulas e ele já tinha um leitor óptico para textos, né? Pesava lá 27 toneladas e ocupava uma área de 63 metros quadrados. Então, se você assistir o filme O Jogo da Imitação, de 2014, é um filme que foi inspirado na história do Alan Turing. Ele é baseado só em fatos reais, tá? Ele é um filme até um pouco distante da realidade, mas que é interessante você conhecer e você assistir para você ver um pouquinho e decorar um pouquinho dessa história do Colossus, né? Então, claro que é tudo muito romantizado no filme, mas ele vai falar um pouco de quem foram as pessoas que trabalham com Alan Turing. Vocês vão ver lá como que foi esse processo, por que o computador foi muito importante nesse processo. Lá em maio de 1944, que seria lá o equivalente à primavera americana, surgiu um computador chamado ENIAC. Ele já era um computador bem maior, com 17.468 válvulas, 1.500 relés e mais de 70.000 resistores, né? Então, um computador muito, muito grande. E ele tinha um grande problema, que ele era programado por cabos. Na verdade, todos os computadores dessa época eram programados por cabos. Mas eles começaram a perceber que com computadores tão grandes, e isso acabava sendo muito trabalhoso, né? Você programar por cabo, e toda vez que você tinha que mudar o programa do computador, você tinha que recabear e remapear os sistemas. Aí você já tinha um computador muito grande, muitas pessoas trabalhando, e havia todo esse problema de mudar o programa do computador. Então, quem começou a trabalhar nesse computador foi um matemático chamado John von Neumann, e ele decidiu criar uma arquitetura onde tanto os dados quanto os programas ficariam na mesma área de memória. Isso pode parecer uma forma mais desorganizada, mas o que isso permitia? Permitia que um programa escrevesse numa área de memória outro programa.
já que eles estão na mesma área, eles compartilham o mesmo espaço, você poderia então depois executar esse outro programa sem que você tivesse que recabear o computador. Ou seja, um programa passava a ser capaz de gerar novos programas. E isso é a grande chave da arquitetura de von Neumann, e essa arquitetura ela inspira os computadores até os dias de hoje. Então, isso marcou o fim da primeira geração. Não tanto a arquitetura de von Neumann, mas um pouquinho depois da arquitetura de von Neumann surgiu um outro componente, um componente chamado transistor. O transistor faz exatamente o que a válvula faz, só que ele é muito, muito menor. É como se fosse uma válvula bem pequenininha, desse tamanhozinho assim. Ele tem várias vantagens sobre a válvula. Ele não queima com a mesma facilidade, ele consegue ser ligado e desligado com muito mais velocidade, e ele permite então dispositivos que podem caber já numa mesa, que não precisam mais ocupar o espaço de um prédio inteiro. Então a segunda geração, de 1953 a 1963, foi marcada por esse cara chamado transistor, que foi criado lá pelo Bell Labs em 1947. Então eles eram mais rápidos e não queimavam com facilidade. Então vocês podem ver que ele é parecido aí com uma válvula em termos de aparência, mas muito menorzinho. Então em 1961 foi criado o primeiro computador dessa geração, que foi o IBM 7030, conhecido como Stretch, né? E ele criou os conceitos, vários conceitos aí de informática importantes, como por exemplo o conceito de interrupção, que é uma chamada que você consegue fazer para o processador executar um comando, o conceito de multiprogramação, que era o conceito de que enquanto um programa vai acessar os dados, ele é retirado da memória, porque esse acesso a dados demora. Então pensem que não é que nem hoje, que a gente tem uma super memória rápida. Quando o programa precisava acessar o dado, ele poderia, por exemplo, acessar um dado que estava numa fita. Aí esse rolo de fita ia girar, fazer uma leitura que ia demorar um tempão. E o que esse computador era capaz de fazer? Tirar esse programa da memória enquanto esse rolo de fita descarregava os dados em uma área de memória e colocar outro para rodar. E isso foi chamado de multiprogramação. Você tinha múltiplos programas executando na máquina. Um está lá descarregando o dado e o outro está aqui processando, né? Isso agilizou muito a informática. E ele criou também as bases da aritmética de ponto flutuante atual. A aritmética de ponto flutuante é aquela que não usa só números inteiros, usa também números decimais. A gente vai falar um pouco mais de detalhes nisso em uma aula futura. Também surgiu nessa época um outro computador chamado PDP-8 da DEC. Esse computador se tornou muito popular, ele foi um computador bastante vendido, principalmente nas faculdades americanas. Então, às vezes, você vê até alguns filmes, se você assistir aquele filme Swordfish, né? Que você vai ver que tem uma hora que o personagem principal vai acessar um computador na faculdade e ele acessa exatamente um PDP em fita, onde ele teria colocado lá o vírus super especial dele no filme. Então, o PDP-8 da DEC foi um computador que se espalhou em muitas universidades americanas, né? E foi o primeiro computador que se tornou, assim, realmente popular. E em torno dele, por consequência, se organizou os primeiros cursos de computação formais, onde você realmente falava assim, não, nós vamos formar aqui uma pessoa de computação. Até então, pessoas que se formavam não trabalhavam com computação, eles eram matemáticos, engenheiros, profissões paralelas que não tinham uma formação específica na área. E aí, por último, a gente tem a terceira geração, que foi de 1963 a 1970, onde surgiu então o circuito integrado. Tá? O circuito integrado, ele vai usar então componentes muito menores e vai dar aquele formato de processador que a gente conhece hoje, mas em vez desse tamanhozinho, um processador maior, mas daí com uma capacidade muito maior de processamento, muito mais rápido e mais basicamente com o mesmo conceito lá desde a válvula. Então, esse circuito integrado permitiu que em 1964 surgisse o IBM 360 modelo 91 e o desenvolvimento desse computador, ele impulsionou muito o conceito de sistema operacional, ou seja, você tem um programa rodando no computador que permite que outros programas, que facilita a execução de outros programas e que gerencia esse computador. A gente vai falar bem mais sobre o sistema operacional numa aula futura. Então, ele foi feito para concorrer com outro computador chamado CDC 6600, que era feito pela Control Data Corporation, daí o CDC, que é uma companhia suíça, tá? Essa companhia, ela inaugurou o que a gente chama de arquitetura RISC, que é uma arquitetura com conjunto baixo de instruções usada até hoje nos computadores. Aí a gente tem vários acontecimentos em 1963 e, por incrível que pareça, uma empresa que trabalhou e tinha um laboratório fantástico nessa época, que impulsionou muito o desenvolvimento, é uma empresa chamada Xerox. Então, existia um laboratório em Palo Alto da Xerox e ela desenvolveu várias coisas de computação que, ironicamente, ela não usou nas
nas máquinas dela, né? Nem todas elas ela usou nas máquinas dela. Existe um livro inteiro, se vocês quiserem depois procurar, que fala sobre essas descobertas da Xerox, que foram muito usadas em outros campos, mas não pela própria Xerox. Quem trabalhava lá era um cara chamado Douglas Engelbart, que ele foi um grande pesquisador, pesquisou em várias áreas diferentes, e vocês vão ver o nome dele citado várias vezes por aí. Então a primeira descoberta que ele fez, assim, que ele colocou, foi a patente do mouse. Então esse cara, ele pegou e vendeu, a Xerox vendeu para a Apple por 40 mil a patente do primeiro mouse. Já em 1964, um outro cara chamado Paul Baran, ele projetou e criou a primeira rede de computadores interligados por fios. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Paul Baran e sobre redes por fios no nosso conteúdo de internet. Em 1968, olha lá, o Engelbart de novo criou um sistema com mouse, teclado e janelas, um sistema gráfico, que viria a se tornar, então, o Windows e as arquiteturas de janelas que a gente tem hoje. O sistema da Apple, como o macOS, por exemplo, foi também uma idealização desse cara. Aí, em 1968 ainda, o mesmo Engelbart também criou um padrão para você escrever texto e vincular texto com o outro, que inspirou o que veio a ser o HTML usado na internet até hoje. Então, esse cara acabou tendo criações aí que viriam a impulsionar a nossa internet até hoje. Aí olha só, em 1969 o Engelbart e um cara chamado Leonard Kleinrock desenvolveram os primeiros conceitos da ARPANET, que viria a se tornar a própria internet. Então esse cara também trabalhou lá nos primórdios da internet. Em 1969, uma empresa chamada AT&T, que existe até hoje, criou um sistema operacional chamado Unix, que é portável, multitarefa, time sharing e monolítico. Então eles criaram então esse sistema operacional, que ele é um sistema operacional muito importante e está presente até os dias de hoje aí. Bom, então para a segunda parte a gente finaliza a matemática. Parte 3, o presente. Oi pessoal, então vamos falar da informática hoje em dia. O que impulsionou o surgimento da era atual da informática foi a miniaturização do circuito integrado. Então, o circuito integrado, a partir do momento que foi miniaturizado, deu origem ao que a gente chama de microchip, tá? O microchip nada mais é do que um circuito integrado miniaturizado, que ele é presente nos computadores atuais. O que o microchip viabilizou é que os computadores se tornassem pequenos e baratos o suficiente para começar a entrar nas casas das pessoas. Então, o computador deixa de ser algo que só universidades e empresas têm e passa a ser algo que as pessoas passam a ter em suas casas. Então, vamos ver como que esse processo se deu. Em 1982, surgiu um chip chamado 8008 e foi o primeiro processador de 8 bits. Esse processador, ele então colocou na arquitetura deles diversas coisas que seriam usadas por processadores até hoje. A forma que eles organizavam as instruções, os comandos. Ele deu aí a arquitetura geral do primeiro computador, do primeiro PC que a gente tem notícia. Em 1984, surgiu o 8080, com um conjunto de instruções básicos, né? Então, esse 8080, sim, ele já tinha um conjunto de instruções que é muito parecido com o que computadores usam até hoje. E o sucessor dele, que é o 8088, foi usado nos primeiros PCs comerciais. Então, da história do 8008 até o 8088, foi onde surgiu os primeiros processadores na forma que a gente conhece, que a gente usa praticamente até hoje. Em 1927, surgiu o primeiro videogame, que é o Odyssey da Magnavox. O primeiro videogame é importante porque até então os computadores não estavam nas casas dos americanos. Então o Odyssey, ele é um computador, porque todo videogame é um computador, e ele foi o primeiro computador que realmente foi vendido no mercado e se tornou um sucesso comercial. O primeiro Odyssey, ele ainda não tinha som, ele era um videogame bastante primitivo, já começou a conquistar a atenção dos americanos, porque já existiam máquinas de fliperama, as pessoas já jogavam, e aí poucos anos depois surge então a geração seguinte dele, que é o Odyssey 2, aí sim, um videogame que se tornou bastante popular, já com som, que você pode inclusive encontrar ele à venda hoje no mercado aí de colecionadores. E o Odyssey 2, então, teve um concorrente que é o Atari, que se você falar com pessoas mais velhas, daí nascidas nos anos 70, 80, essas pessoas já devem ter até jogado um Atari, ou você pode ter visto algum emulador desse videogame. Esse videogame, o Atari e o Odyssey, colocaram muitos jogos que são conhecidos até hoje, né? River Raid, Enduro, então jogos que são populares e foram aí o embrião de toda essa área de games aí da computação. Então ele foi importante porque foram os videogames que foram os primeiros computadores a realmente tomar conta do mercado e provar que um computador poderia sim ser um sucesso comercial e uma coisa a ser vendida para as pessoas. Em 1973, surgiu então placa de rede Ethernet, idealizada por pesquisadores lá dos laboratórios da Xerox. Como eu falei, a Xerox aí sempre desenvolvendo coisas.
Obviamente a Xerox não colocou rede nas máquinas dela, não foi ela a vendedora dessa placa de rede. Os pesquisadores que trabalhavam lá saíram da empresa e fundaram uma outra empresa daí para vender essas placas. Em 77 surgiu então a AMD, que produziu um clone do 8080. Então a AMD entrou no mercado e passa a ser então concorrente da Intel, da IBM, das grandes fabricantes, e ela entrou através de pirataria mesmo. Existem até casos famosos de processos que a AMD sofreu, mas a empresa conseguiu se reinventar e até hoje ela é um forte concorrente dessas companhias. Em 1977, a Apple produz um computador chamado Apple II. O Apple II se tornou um estrondoso sucesso comercial. Então, embora o 286 e esses computadores tenham sido computadores que começaram a ser vendidos ali, foi o Apple II nos Estados Unidos que realmente colocou um computador praticamente na casa de cada americano. Foi um computador que se espalhou muito, e não só nos Estados Unidos, mas a Apple conseguiu vender então para outros cantos do mundo, e foi um computador muitíssimo popular, e já era um computador bem mais amigável do ponto de vista de interface, do ponto de vista de usabilidade. Em 1981 surgiu então uma placa de vídeo conhecida como CGA. Era uma placa de 4 cores, e aí em 1984 surgiu o EGA de 16 cores. Então os computadores foram começando a ganhar cores, e você conseguia então ver imagens a cores. Então até então você tinha aqueles computadores de fósforo verde, que você via imagens só preto ou verde, então eram bem mais primitivos, né? Em 1982 então surgiu o 286. Se você falar também com o pessoal nascido aí na década de 80 e 70, você vai ver que algumas dessas pessoas que tinham contato com o computador chegaram a usar esse tipo de computador no Brasil. Em 1985 surgiu o Windows, e no Brasil entrou um computador chamado MSX, né? O MSX, ele saiu em duas versões, uma chamada Expert, outra Hotbit, e no Brasil, nessa época, a gente estava sofrendo o período de ditadura militar, então os computadores não entravam facilmente no Brasil. Existia necessidade que empresas nacionais fossem detentoras da tecnologia. Então uma parceria, né, o MSX da Microsoft, ela tinha a ideia de fazer uma central de entretenimento caseira, e daí criou esse computador. Não foi bem sucedida nisso, porque o computador ainda não tinha essa potência, mas virou um computador bastante popular, porque ele tinha uma boa placa de vídeo, uma boa placa de som, e ele tinha um preço bastante acessível. Então foi feita uma parceria com empresas brasileiras, como a Gradiente, e a Gradiente então faz a distribuição desse computador dentro do Brasil, concorrendo então com marcas nacionais como a Cobra, que foi extinta, praticamente extinta. Hoje ela ainda existe, mas é uma empresa mais de software, mas foi extinta como indústria de hardware quando as barreiras que a ditadura militar impunha se extinguiram. Então, nesse mesmo ano surge então o 386 e a placa de vídeo VGA. A placa de vídeo VGA começou reproduzindo 65.536 cores, e ela foi expandindo isso até as atuais 4 milhões que a gente tem no computador hoje, que permite imagens fidedignas. Em 1991 foi criado o sistema operacional Linux, e em 93 surgiu então o chip conhecido como Pentium. O Pentium, ele é importante porque ele atingiu o limite máximo de velocidade que uma máquina pode ter, tá? Ele não é possível acelerar uma máquina além dos 3.8 GHz que o Pentium atingiu, porque ele atinge barreiras físicas do silício. Lembra que a gente está falando que as máquinas ficam mais rápidas à medida que os componentes ficam menores. No Pentium, esses componentes já estão num ponto tão microscópico que, se você tentar reduzir eles mais ainda, eles começam a perder propriedades do material do silício, ou seja, eles param de se comportar como silício. Eles chegaram num nível muito pequeno. Então, o que os fabricantes de computador tiveram que fazer foi investir em outros gargalos. Em vez de você botar mais processamento, você vai tentar resolver problemas como, por exemplo, puxa, às vezes o processador fica parado esperando a memória. A gente poderia colocar memórias em paralelo. Os HDs são lentos, a gente pode criar drives melhores. Então, surgiu os drives SSD e tal. Então, as evoluções foram em outras partes do computador. Vocês podem ver aqui nessa tabela, ó, o ano dos Pentiums, das gerações de Pentium, a velocidade deles, ó, e vocês vão ver que a velocidade dele praticamente não muda. Ó. Lá em 2004, a velocidade dele era 3,6 GHz. Olha só, em 2013, a velocidade dele é 3,9 GHz. Ou seja, é aí que você tá com esse problema de que o computador não consegue, o processador por si só não consegue rodar mais rápido. Tá? Mas o que acontece? O número de núcleos, ou seja, a quantidade de processadores que um computador passa a ter, aumenta. Ela começa em 1, vai para 2 a 4. Hoje a gente tem computadores octa-core com 8 processadores, ou que simulam 8. Então,
O computador, ele vai ganhando então mais processadores, vai diminuindo gargalos em outras áreas, vai ganhando memórias mais rápidas, vai ganhando para tentar agilizar aí então esse processo, vai aumentando a largura dos dados deles, ó, ele trabalha com 32 bits, ele passa a trabalhar com 64 bits, então eles vão tentando ganhar velocidade em outras frentes, já que o processador atinge então um limite físico. Então essa é a grande marco aí, é o Pentium com esse limite físico. Então, a gente encerra aqui o conteúdo da história da informática.